Muchas gracias pela oportunidade de estar acá. Estamos muito contentes, muito alegres. Graças ao doutor colega Daniel, que me emprestou seu computador para que possa ficar um pouco mais em frente. Peço perdão por no domínio da língua, pero vamos tentar falar um pouco de nossa vida, nossa experiência em 18 anos trabalhando nesse departamento. E a aula, tema é hipofracionamento e a PBI, conceitos e aspectos técnicos. Como conflito de interesse, sou speaker vário, pero as opiniões são minhas, as imagens são de nossos pacientes. A ideia é mostrar um pouco da evolução da radioterápica e que está atrelada à nossa vida. Começamos, vamos indo, no começo, com planejamentos mais humildes, mas a tecnologia, o desenvolvimento de computação gráfica, novos equipos e também de conhecimento da radiobiologia permite-nos evoluir ao longo desses tempos. Em termos de planificação, começamos com planificação 2D, onde tudo que um radio-oncólogo deveria saber é a localização e o volume de pulmão dentro de campo de radioterapia para câncer de mama. Eu brinco com residentes que, naquela época, nós outros radio-oncólogos não sabíamos que existia curação, só medíamos a espessura de pulmão e estava ok. Luz, respeitando 12 centímetros, estava um bom plano, planos 2D, muito pobre lá em interpretação dos dados. Com a planificação 3D, melhoramos, mas tivemos que nos adaptar, tivemos que estudar tudo novamente, aprender em Los Altos, RTOG, europeu, para poder fazer um given dose de melhor qualidade. E, na prática clínica, nós sentimos isso. O padrão de la dermatite actínica é muito diferente com planos melhores, com planos 3D. Você não faz uma avaliação apenas planar, em linha média de campo de radioterapia. A interpretação é volumétrica, muito rica. E depois vem um outro conceito para nós outros, a oncoplástica. A cirurgia ha evoluído. E nós, como radio-oncólogos, tivemos que nos adaptar a isto também. Em um primeiro momento, nós pensávamos que o cirurgião de la mama pensavam muito mais com uma visão plástica do que a visão oncológica que nós os outros temos. E para nós, radio-oncólogos, nós perguntávamos, será que não está brigando a oncoplástica com a parte oncológica? Como que você fica? É muito curioso, e começamos a estudar novamente, fomos atrás de novos dados, novas literaturas, e é importante cada um de nós outros questionar como que fica o volume. Num primeiro momento, o volume, a distância de lá entrada e saída do feixe era limitante, depois viram que não importa, que vale uma distribuição de até 12% de igualdade de distribuição de la isodose, como que ficava o boost, e as próteses dentro desse conceito, e lá a ideia de se as mastectomias, poupadores de pele eram iguais ou não eram, e sem dúvida nós tivemos que nos render, porque lá a cirurgia mostrou uma bela evolução. É muito diferente a cabeça da mulher ir para casa numa situação diferente de outra. Então, nós tivemos que nos adaptar e atrás, mas havia uma grande dificuldade. Quando se faz a simetrização, ou quando o cirurgião faz uma prótese bilateral, como que nós conseguiríamos fazer esse planejamento? Ou pegaríamos grande volume de pulmão, ou mama contralateral, ou deixaríamos aqui um grande volume de interesse que precisaríamos irradiar de fora do plano. Ou então, se conseguíssemos melhorar um pouco a distribuição de mama contralateral e cobertura nessa área, o volume de pulmões é totalmente inviável. Olha essa curva de 1.500 centígrados. Pero a evolução técnica nos permitiu, então, quando temos IMRT com 3.000 centígrados, conseguimos dar uma boa distribuição, 4.750, 4.500, 4.750 centígrados, que a dose de prescrição está bem confinada. E uma outra coisa que temos que tomar cuidado é com o volume de próteses.
Quando olhamos cá, se vamos ver este caso, grande parte, mas grande parte do volume é basicamente la próteses. Pero nós outros, nós precisamos irradiar la prótese. Nós não precisamos nos preocupar com a prótese. O objetivo nosso é irradiar o contorno, a parte ao redor da prótese. E, para isso, na hora de avaliar um plano, na hora de planejar, nós necessitamos tirar o volume de prótese do que chamamos de CTV ou PTV de mama. Se não vamos olhar a cobertura, a hora que olharemos num 12 volume histograma, grande parte do volume vai estar coberto, vamos dar ok, aprovado, pero, na verdade, nós vamos estar tratando prótese. Então, há que haver lá necessidade de olhar com cuidado, extrair o volume de prótese para avaliar esse tipo de plano. Em termos de radiobiologia, também permitiu grandes avaliações, evoluções, e também em relação ao fracionamento. Por quê? Um artigo americano fala que 30% das mulheres há algum tipo de problema. Imagine em Estados Unidos, imagine nossa realidade em Brasil, Latinoamérica, onde temos grandes volumes, poucos serviços, poucas máquinas, dificuldades técnicas, dificuldade de acesso para todas as pacientes. Este é um dado de nós outros brasileiros. TCU, esse Tribunal de Contas da União, é um órgão governamental que fez um levantamento em 2011 e viu que 35% das mulheres não realizavam, não as mulheres, todos os pacientes, não somente câncer de mama, não realizavam a radioterápica, porque muita demanda, poucas instituições, muito tempo entre operar e fazer a adjuvância, e tudo isso muito difícil. Por quê? Porque investimento é sempre muito caro. O que fazer? O que nós outros podemos fazer? Uma saída seria realmente pensar em hipofracionamentos. Hipofracionamento é a mesma ideia, os mesmos conceitos, mas usaremos uma dose, um tico maior por dia, mais do que 2 gramas ao dia, com o intuito de reduzir o tempo total que estaremos tratando a pacientes. Vários estudos foram mostrados. Quando nós fomos também nos aprofundar em literatura para novamente adaptar as novas necessidades, novos fracionamentos, usamos muito um trabalho canadense, que foi um dos primeiros a publicar, ainda em 2002, faziam 16 frações de 265 centígrados em las pacientes. No começo, todo mundo com muito medo da dermatite, como seria a pele da paciente irradiada, pero os estudos foram atualizados, este mês foi publicado novamente em 2010, e viram que havia muita segurança quanto à pele, até era um pouco melhor lá dermatite que aconteceria, mesmo controle local, sem nenhuma obstrução para que pudéssemos aderir a isso. Existiram 12 estudos, START A, START B. START A comparou 3 doses, a dose mais agressiva eram 13 frações de 3 gramas, dando um total de 39 gramas. O START B, 15 de 2,67, que elas a mesma dose do trial canadense, pero aumentaram um tico por dia e, em vez de fazer 16 frações, fizeram em 15 para dar certo e fechar em 3 semanas. Pero a mesma dose e mesmo tipo de resultado, republicado anos depois. E um outro trabalho, Fast Trial, esse com uma dose muito mais agressiva, uma vez por semana, por 5 semanas. E para a conduta, nos conduzir, qual casos estaríamos, nos seriam permitido fazer o hipofracionamento, usamos a princípio um guideline da Astro de 2010, mas já está um pouquinho desatualizado. A doutora Ana Botelho, agradeço, já explorou bastante isso, e nós outros usamos hoje uma publicação muito recente em Brasil, que foi um consenso promovido pela Sociedade Brasileira de Radioterapia. Eles fizeram um meeting no começo desse ano, em março, e existiam 17 especialistas, radio-oncólogos, um representando cada um na instituição, em todo o Brasil, de grandes volumes, instituições importantes, também um mastologista,
e patologista, e eles fizeram uma ampla discussão do tema para definir o que seria possível fazer. Hoje nós temos essa publicação na revista da Associação Médica Brasileira, foi agora, e acabamos vendo o resultado desse meeting. Então, ficou um guideline baseado num consenso em nível de concordância entre os especialistas que estavam participando e qual que era o nível de evidência. Então, quanto à cirurgia, viram que não havia problema ser o padrão de mastectomia, o que fosse. Quanto à idade, acima de 40 anos já se tornou permitido, com muita segurança, porque no começo o trabalho canadense só irradia mais que 60 anos, os Estados 50 anos, então nós fomos perdendo o medo e diminuindo a idade. Hoje há um consenso de nós outros que não há problema irradiar para mais de 40 anos. Tamanho de lesão, quando se trata de T1, T2, não há nenhum problema, concordância em todos os especialistas, 100%, pero no tom homogêneo quando lesões são maiores do que 5 centímetros. Do ponto de vista de graduação histológico, não foi uma diferenciação para o hipofracionamento, não estou falando de APBI ainda, apenas hipofracionamento, e padrão histológico ou doença in situ, também não havia nenhuma necessidade quanto à indicação. Sempre para a ausência de linfonodos, não havia problema quanto ao tamanho de mama, e tratamento sistêmico também acabou não tendo lá influência. Boost, todos concordaram que havia lá necessidade, de acordo com os critérios que já se baseavam Boost até então. E esse critério, na hora de aprovar o que devemos ver os planos, é o que é baseado no RTOG 1005, são os critérios de cobertura de D95, acima de 95 da dose, tolerável 90%. Então, os critérios já eram estabelecidos e mantemos. Só se muda a dose, pero as proporções são as mesmas, exatamente as mesmas. Uma outra possibilidade de reduzir o tempo de tratamento é fazermos o boost concomitante. Isso nós chamamos de SIB, Simultaneous Radiation Boost. Fazemos uma dose normal do hipofracionamento para a mama em 15 frações, 12,67 centígrados, pero na região onde determinamos o volume de boost, o CTV boost, aumentamos a dose e, no mesmo dia, a paciente recebe 2 doses diferentes. 15 de 12, por dia, 12,67 em toda a mama, CTV mama, pero no CTV boost, uma dose maior aumentada para 320 centígrados. Ganhamos o tempo do boost. Quando a paciente terminaria a primeira fase para iniciar a segunda, nós já ganhamos e fazemos concomitante. Agora, falar um pouco da parcial. Os tipos já foram muito bem explorados. Agradeço ao doutor Ana Botelho, que acho que vai ser possível não atrasar na minha aula. Intraoperatória, que você pode fazer com intrabeam, elétrons, sistema Elliott, do Dr. Veronese, que é um dos patronos dessa liga de ensinamento, que cá estamos, e braquiterapia, que aquela é uma grande defensora, e lá externa. Eu gosto muito lá externa. Eu creio que lá intraoperatória há necessidade de definirmos qual é o melhor tempo para o uso de catéteres, pero é necessário um grande estudo da anatomia patológica da peça cirúrgica. Quando você termina na cirurgia, já faz lá a intraoperatória, você não tem esse acesso anatomopatológico e isso pode influenciar, tanto que, em termos de resultado, eu creio que todos os métodos apresentados apresentam um ótimo controle local, pero não lá intraoperatória, porque pode ter uma taxa um pouco maior de recidiva local. Esse é o intrabeam, intraoperatório com elétrons, o sistema Elliott, slides semelhantes, até conversei já com a doutora da parcial, pero me gusta muito a rádio externa. O que nós fazemos, então, em nosso serviço? Usamos, basicamente, o protocolo de NSABP 39, que o doutor Marcília mostrou, pero há uma tica adaptação, que nos foi prometido com uma parceria, um partnership que nós temos com o pessoal da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, doutora Susan McCloskey, que é a especialista em mama, e nos deu uma dica, falou, porque
para um serviço de muito volume, como nós temos em Barretos, onde os pacientes têm que fazer lá a aplicação 2 vezes ao dia, seria impossível para nós. Os outros pacientes iam falar, eu necessito voltar para minha casa, eu também quero fazer a radioterapia 2 vezes ao dia, e seria muito difícil para nós. Pelo que nós fizemos uma adaptação de apenas 1 vez ao dia, e ao invés de 5 dias terminar, nós fazemos em 10 dias, 2 semanas, com a mesma dose, 10 frações de 385 centígrados. É o que nós usamos. Já temos mais de 70 pacientes tratados nos 4 anos que estamos fazendo esse uso da tecnologia. Os critérios de indicação foram, no começo, de la Astro, que já foi discutido. Você vê aqui, era mais do que 60 anos. Isso já mudou. Depois, o grupo europeu também tinha um outro conceito. E, no final, estamos dentro do conceito do que se faz hoje a Astro, uma releitura, onde diminuiu a idade, flexibilizou algumas pacientes que puderam entrar. O que nós fazemos, só uma pergunta, meu relógio me dá mais 5 minutos para eu ouvir a sineta? Temos mais 5 minutos. Usarei menos. Muito rápido, porque à tarde estaremos desenhando isso daqui. Isso é o que fazemos para planejamento de lá PBI, lá parcial de mama. Desenhamos todo o volume de mama como se fosse um volume normal, pero o próximo passo é estabelecer o volume que se faz a dose localizada. Podemos usar clipe metálico. Na verdade, o protocolo pelo protocolo, há necessidade de 6 clipes cirúrgicos. Em geral, em nossas instituições, temos uma dificuldade porque não há a cavidade cirúrgica. Eles reconstruem muito com técnica de oncoplástica e nós não temos a cavidade para a delineação da cavidade. Porque o certo é desenhar a cavidade, ampliar a margem em 1,5 centímetro, e aí cria-se o CTV de tratamento, depois se dá cropa-se de musculatura e de pele. Nós usamos o clipe para a definição desse volume. Às vezes uso o recurso da esfera em 3 centímetros, porque ela dá no eixo central essa margem de 1,5, e quando nós vamos criando o volume, extraímos da parte de musculatura no plano posterior ou da pele no plano superior em 0,5 centímetro. E uma vez identificado esse volume de CTV, damos uma margem expansiva de 1 centímetro, novamente cropamos o que se passa de musculatura e de pele para chegar a uma parte final do volume de tratamento. Tolerância de dose, seguimos o protocolo de NCABP, mesma coisa. E um estudo que fizemos, levantamento para apresentação, nós vimos que realmente há seguridade, né? Isso que nós concluímos no serviço, quanto à radiodermite, muito tranquila, e também quanto ao controle local, semelhante quando nós comparamos. Essa era a ideia de mostrar. Eu creio que eu não usei 18 minutos na apresentação, apesar da sineta. Muito gosto, muitas graças e muito obrigado.